Você já sentiu sua mente carregada, como se tivesse uma guerra acontecendo dentro de você? Já tentou orar, mas pensamentos confusos ou de derrota começaram a invadir sua cabeça? Isso não é só psicológico, isso é espiritual. E hoje, eu preciso te alertar. A batalha espiritual na mente é um fato presente no nosso dia a dia. Mas a boa notícia é, você pode vencer essa batalha. E a Bíblia te mostra como. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar, com base na palavra de Deus, como blindar sua mente, reconhecer os ataques invisíveis e usar as armas que Deus te deu para ter paz. O campo de batalha é a sua mente. Você já percebeu como os piores momentos da sua vida não começaram no mundo exterior, mas dentro da sua cabeça? Muitas vezes, antes mesmo de um problema acontecer, a mente já está carregada, cheia de pensamentos negativos, dúvidas, medos e vozes internas que não te deixam em paz. A verdade é que a primeira linha de ataque do inimigo não é no seu corpo, nem nas suas finanças, nem no seu casamento. Ele começa na sua mente. Porque se Satanás conquistar sua mente, ele destrói todo o resto. Ele sabe que se controlar seus pensamentos, consegue manipular suas emoções, suas atitudes e até sua fé. A palavra de Deus nos alerta com clareza sobre essa guerra invisível. Em Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Percebe? A Bíblia está dizendo que a verdadeira guerra que você está enfrentando não é contra pessoas, nem contra o mundo visível. O que está tentando te destruir não tem corpo físico, mas tem estratégia. É espiritual. E a mente é o principal campo de batalha. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, confirma isso de forma ainda mais direta e diz assim: As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, destruindo raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essas fortalezas que o versículo fala não são muros físicos, são mentiras instaladas na sua mente que o inimigo planta devagar para te prender por dentro. Coisas como: você não tem valor, você não foi perdoado de verdade, não adianta orar, Deus não vai te ouvir, você nunca vai conseguir mudar. Esses pensamentos não são seus, eles não vêm de Deus, eles são sementes do diabo tentando construir uma prisão dentro da sua mente. É por isso que muita gente se sente derrotada mesmo antes de começar. O inimigo já instalou um sistema de mentira dentro da mente, e enquanto essa fortaleza não for derrubada pela verdade da palavra, a opressão continua. Mas aqui vai uma verdade poderosa. Você tem autoridade em Cristo para destruir essas fortalezas. Você pode tomar de volta o controle da sua mente, e você pode viver com a paz que só o Espírito Santo pode trazer. Essa guerra é real, mas a vitória já foi conquistada por Jesus Cristo. Como Satanás ataca sua mente? O diabo é um inimigo astuto. Ele não aparece com chifres ou gritos. Ele sussurra, ele sugere, ele distorce. E sabe o que é mais assustador? Muitas vezes, a voz dele soa como se fosse a sua própria voz. Satanás sabe que não pode tocar diretamente na sua alma. Ela pertence a Deus. Mas ele tenta, dia e noite, minar a sua mente, confundir seus pensamentos e desgastar sua fé, até que você mesmo comece a duvidar da sua identidade em Cristo. Lá em João capítulo 8, versículo 44, Jesus revela a essência do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso significa que a arma número 1 de Satanás é a mentira. E o lugar onde ele tenta plantar essas mentiras é dentro da sua mente. Ele diz coisas como: você já pecou demais, Deus te abandonou. Sua oração não tem poder nenhum. Você não nasceu para vencer. Olha o que você fez no passado.
Deus não pode usar alguém como você. Essas frases são setas envenenadas lançadas direto contra sua identidade. E quando você não está armado com a verdade da palavra de Deus, esses pensamentos entram como dardos e começam a criar um ciclo destrutivo de culpa, medo e desistência. Veja o que aconteceu lá no Éden, desde o começo. Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Percebe o padrão? Satanás não começou gritando ou acusando. Ele começou com uma pergunta aparentemente inocente, mas com um veneno escondido. A dúvida: será que Deus realmente disse isso? Será que a Bíblia se aplica mesmo à sua vida hoje? Será que você entendeu direito? Essas perguntas não são neutras. Elas são setas disfarçadas de lógica. E quando você dá espaço, a dúvida vira incredulidade. E a incredulidade paralisa sua fé. É assim que o inimigo ataca. Não com barulho, mas com pensamentos sutis. Não com fogo, mas com convicções erradas que parecem verdades. E quanto mais tempo você alimenta esses pensamentos, mais eles se enraizam. A mente vira um campo minado. Por isso, a palavra nos chama a renovar o entendimento e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, você não vence o inimigo apenas com emoção ou força de vontade. Você vence com renovação diária da mente, mergulhando na palavra e rejeitando toda mentira do diabo. Porque onde há verdade, a mentira não permanece. E onde há luz, as trevas não resistem. Você está pronto para aprender como se proteger com a armadura de Deus? A armadura espiritual protege sua mente. Se a sua mente é o campo de batalha, então você precisa de proteção real, constante, espiritual. A Bíblia não nos deixa desprotegidos. Deus já nos deu uma armadura completa. Mas muitos cristãos nem sabem usá-la, ou nem sabem que ela existe de verdade. Vamos ler juntos Efésios capítulo 6, versículos de 13 a 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tomando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você percebe o detalhe aqui? Existe uma peça específica para a mente: o capacete da salvação. Um capacete protege a cabeça, e espiritualmente é o entendimento de quem você é em Cristo que protege sua mente contra os ataques do diabo. Quando você não tem certeza da sua salvação, quando vive com medo de ter perdido a graça, quando anda na dúvida se Deus realmente te ama, você anda sem capacete, exposto, vulnerável. Mas quando você crê, com fé e convicção, que foi salvo, redimido, escolhido e perdoado por Deus, você coloca sobre sua mente uma barreira poderosa contra as acusações do inferno. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, reforça isso. Revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Ou seja, o que mantém sua mente firme não são seus sentimentos, nem suas conquistas espirituais, mas sim a esperança inabalável de que Jesus Cristo já venceu por você. Além do capacete da salvação, Paulo também fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso quer dizer que você não está apenas na defensiva. Você pode contra-atacar os pensamentos errados declarando a verdade bíblica em voz alta. Assim como Jesus fez no deserto, em Mateus capítulo 4, toda vez que o diabo tentava distorcer a verdade, Jesus dizia: está escrito. Ele usava a palavra como arma de resposta. E você também pode. Quando vier a seta: você não tem valor, declare: fui comprado por alto preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Você não vai conseguir, declare: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Você está sozinho, declare: eis que estou convosco todos os dias. Mateus capítulo 28, versículo 20.
Isso é guerra espiritual com inteligência bíblica. O problema é que muitos filhos de Deus estão em batalha com a armadura no chão e a espada enferrujada. Mas hoje Deus está te lembrando. Vista a armadura. Proteja sua mente. Reaja com a palavra. Porque essa guerra é real, mas você já tem tudo o que precisa para vencer. Você pode vencer essa guerra, mas precisa lutar certo. Agora que você entendeu que sua mente é o campo de batalha, que Satanás ataca com mentiras e que existe uma armadura espiritual disponível, a pergunta é: o que você está fazendo com isso? Porque muitos cristãos sabem da guerra, mas vivem como se estivessem em tempo de paz. Querem vitória sem resistência, cura sem renúncia, autoridade sem posicionamento. Mas a palavra de Deus é clara: você pode vencer, mas precisa lutar certo. Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos dá a chave. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha que sequência estratégica. 1. Sujeição a Deus. 2. Resistência ao diabo. 3. Vitória sobre os ataques. Ou seja, você não vence o inimigo apenas orando superficialmente ou jejuando isoladamente. Você vence quando sua mente está alinhada com Deus e sua vida está firmada na palavra. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Se você não se sujeita a Deus, você não tem força espiritual para resistir ao diabo. Essa guerra se vence com disciplina espiritual, renovação mental diária, tempo de qualidade com a palavra, vida de oração sincera, mesmo que simples, decisões práticas que cortam o acesso do inimigo à sua mente. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 6 diz: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então a pergunta é: no seu dia a dia, você está alimentando mais a sua carne ou o seu espírito? Está enchendo sua mente com o quê? Porque o que você alimenta, cresce. E o que cresce, domina. Se você alimenta o medo, ele vai dominar sua mente. Se você alimenta o pecado em segredo, ele vai envenenar seus pensamentos. Mas se você alimenta o espírito com a palavra, com oração, com adoração, você vai experimentar paz, clareza e poder. Como diz Isaías capítulo 26, versículo 3, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa é a promessa de Deus para você hoje. Paz na mente, força para resistir, clareza para discernir o ataque, autoridade para vencer. A guerra na mente é real, mas com Cristo você não só pode lutar, você já é mais que vencedor. Vamos fazer uma oração, renovando a mente e vencendo a guerra espiritual. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento eu oro por essa vida que está ouvindo esta mensagem. Essa pessoa que talvez esteja enfrentando lutas internas, pensamentos confusos, medo, dúvida ou acusações constantes do inimigo. Mas hoje, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, eu declaro que toda fortaleza mental está sendo quebrada, que toda mentira que o diabo plantou está sendo arrancada pela raiz, e a tua verdade está ocupando esse espaço com luz, paz e vida. A tua palavra diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então agora, em oração, nós levamos cativos todos os pensamentos contrários ao Senhor. Pensamentos de derrota, de medo, de vergonha, de desânimo, caem por terra em nome de Jesus. Senhor, renova essa mente, como está escrito em Romanos 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que essa mente seja lavada com a tua palavra. Que o capacete da salvação esteja firme, protegendo contra todas as mentiras do maligno. Que essa pessoa lembre todos os dias quem ela é em ti, escolhida, perdoada, justificada, amada e mais que vencedora. Porque o Senhor disse em Isaías 26, versículo 3, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Então eu profetizo, paz na mente, clareza nos pensamentos,
força espiritual renovada. Nenhuma seta do inimigo vai penetrar. Nenhuma acusação vai prevalecer. Essa mente pertence ao Senhor Jesus Cristo. E se houver alguém aqui que ainda não entregou sua vida completamente a Cristo, que hoje seja o dia de dizer: Senhor, eu te entrego meus pensamentos, meus caminhos e meu coração. Reina sobre mim. Que essa pessoa se revista agora da armadura completa. A verdade, a justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada da palavra. E que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente de cada um, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, se você percebeu que essa batalha na mente é mais real do que imaginava, não ignore esse chamado. Deus está te despertando hoje para um novo tempo. Um tempo de consciência espiritual, de posicionamento firme e de vitória pela palavra. Em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, Paulo declara: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você não está sozinho nessa guerra. Aqui no canal Oração de Fé e Vitória, nós somos uma corrente de oração, unidos todos os dias por um só propósito: fortalecer sua vida espiritual, renovar sua mente e alimentar sua fé com base na Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, clique no botão agora mesmo, ative o sininho e venha participar conosco todos os dias dessa corrente de oração. Compartilhe esse vídeo com 5 pessoas. Essa palavra pode ser o socorro que essa pessoa tanto precisa. E antes de sair, comenta aqui embaixo: eu decido renovar minha mente pela palavra de Deus. A batalha é real, mas em Cristo, a vitória já foi declarada. Nos vemos no próximo vídeo. Fica na paz e na força do Senhor.